Então, bom, vou falar um pouquinho sobre uma questão que algumas pessoas perguntam, porque já existe instrumento que seja possível entender quanto uma pessoa vai viver. Mas não é nada esotérico, não é nada fora do comum. Basicamente, é um estudo que foi feito, vem sendo feito, na verdade ele não acabou, mas ele cria, a partir desse estudo, uma sigla que chama-se TIAL, T-I-A-L, que é o quociente de longevidade de uma pessoa baseando-se no quanto os seus antepassados viveram, tá? O que eu quero dizer com isso? Basicamente é o seguinte, para que você possa até colocar em prática e fazer isso, fazer essa fórmula que não é difícil, bem simples. Normalmente, as gerações que se sucedem, elas vivem mais do que as gerações que antecederam. É só a gente parar para pensar e é muito verdadeiro. Você vai ver que o seu pai, ele viveu mais do que o seu avô, a não ser que tenha acontecido um acidente. Mas, de modo geral, a tendência é que você tenha no seu filho, né, que vem depois de você, uma longevidade maior dessa pessoa em relação a você mesmo, tá? Pois bem, então, o que acontece com esse estudo? Esse estudo, ele mapeou 3 personalidades, dentre várias, mas ele fez exatamente esse estudo calcando nessas 3 personalidades, e daí foi possível entender que o resultado desse TIAL, ele pode trazer para mais ou para menos, e vou explicar como. Normalmente é o seguinte, o TIAL, ele se baseia em você pegar as idades dos seus antepassados e você somar todos esses números e dividir pelo número de elementos que houve na composição. Por exemplo, vou falar do meu caso, eu peguei e calculei a idade do meu pai quando faleceu, da minha mãe, da minha avó materna, da minha avó paterna, do meu avô materno e da minha bisavó materna, que eram pessoas que eu sei a idade a partir de algumas informações. Pode acontecer de repente você ter mais gente, mas no meu caso foram essas 6 pessoas que eu somei e deu o número 81, dividindo por 6, tá? Fiz uma somatória, dividi por 6, deu 81. Então, digamos assim, o número bruto da minha longevidade é 81 anos. Porém, hoje nós temos um cálculo no TIAL que ele é normalmente, para quem está vindo a partir dos anos 60, existe uma explicação por que é o pós-guerra, mas mais do que o pós-guerra, há também a corrida espacial, uma série de inovações que trouxeram realmente longevidade para as pessoas. Só de pensar que até os anos 50, quase todas as pessoas que tinham câncer morriam, tá? Para você ter uma referência. Muito bem. Então, o que ocorre? A partir disso, 81, eu posso ter mais 20% ou menos 20%. Então eu espero ter mais 20%, né? São mais 16 anos pelo menos de vida, isso é muito bom, ou ir além. Mas também, se eu tiver hábitos nocivos que prejudicam a minha saúde, esses 20% podem ser para menos, ok? Como eu tinha dito, 3 personalidades foram estudadas. A primeira delas foi o Charles Darwin. E o Charles Darwin teve uma porcentagem de 14% de sobrevivência em relação aos seus antepassados, e o mesmo número acontece com Albert Einstein, que também teve uma sobrevida de 14%. A terceira personalidade é a Irene Curie, a filha do Pierre e da Marie Curie, que foram os descobridores da radiação. Ela teve 16% a menos de longevidade comparado aos pais. E ainda levando em conta que os pais viveram menos porque houve a contaminação pela radiação, né? Eles descobriram. Então isso mostra o seguinte, esse instrumento ele tem muita validade. Ele ainda está sendo aperfeiçoado porque todas as pesquisas que falam de longevidade são muito recentes. Mas fica para você fazer o cálculo agora em casa. Pegue esses antepassados que você sabe a idade, liste essas idades, some e divida pelo número de elementos, o número de pessoas que você colocou. Vai chegar num número 20% a mais ou a menos ficam por conta de você. Você pode fazer com que a sua vida seja mais longeva ou menos longeva conforme os seus hábitos. Aqui é lógico que não entram acidentes, não entram situações que rompem com a vida, suicídios ou qualquer outra coisa, caiu uma pluma. Mas ele te ajuda a entender que sim, dá pra gente ter uma estimativa de quantos anos a gente vai viver.